Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao DA Esporte. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Se puder, curta e compartilhe o nosso vídeo. Vamos à análise da 31ª rodada do Brasileirão, né? Nesse final de semana rolou, terminou. E vamos aí ver como ficou aí a tabela do Brasileirão, né? E tem novidades aí nessa tabela e a gente tem que explicar até algumas coisas relacionadas a Libertadores da América, né? E Sul-Americana. Mas vamos primeiro aos resultados. No sábado, o Cruzeiro venceu o Vitória 3-1, resultado esperado, né? Resultado normal. O Vitória não consegue, segunda derrota consecutiva do Vitória, né? Perdeu pro Corinthians e perdeu agora pro Cruzeiro. O Cruzeiro, não vou dizer que volta pra briga, né? Mas melhorou um pouquinho ali, tá ali na casa dos 60 pontos atrás de Palmeiras e Flamengo. O Santos empatou com o Fortaleza, o Santos perdeu outra oportunidade, empatou com o Fortaleza 1-1, levou 1-0 do Bareiro, né, atacando o Fortaleza, e depois o empate com um gol contra do Bruno Pacheco num chute do Adonis Frias, zagueiro argentino. O detalhe é o seguinte, o Santos, o primeiro tempo, o Santos poderia ter levado 2-0, mas o segundo gol do Fortaleza foi anulado, né, por impedimento. O time do Santos realmente jogou muito mal, e aí ele melhorou um pouquinho depois da entrada do Neymar. Quem falar que o Santos não precisa do Neymar é louco, né? Não depende do Neymar. O Neymar faz diferença com 5%, né? Ele faz diferença para o time do Santos. Mas o Santos deixa de vencer um jogo chave, que era um jogo chave esse pra mim, empata com o Fortaleza 1-1 em casa e, assim, fica a 2 pontos do primeiro da zona do rebaixamento, mas ainda tá ali atolado. Depois eu vou falar mais algumas coisas do Santos, né, aqui nessa, né, quando for falar aqui da tabela. O Mirassol empatou com o Botafogo 0-0 no sábado, jogo muito ruim tecnicamente, esperava mais, principalmente do Mirassol por jogar em casa, mas esperava também muito do Botafogo. 0-0 o resultado. O Mirassol pelo menos mostra força em casa, né? Não perde em casa, e o Botafogo, mas o Botafogo também. O Botafogo segue a sua sina de não jogar bem, né, no campeonato, o trabalho do Ancelotti não decolar, né? O Flamengo vence o Sport por 3-0. No começo ali estava 0-0. O primeiro tempo acho que acabou 0-0. Depois, no segundo tempo, o Flamengo deslanchou, fez 3-0 de maneira, acho que podemos dizer, muito tranquila no segundo tempo. 3-0 para cima do Sport, o lanterna do campeonato, né? O Flamengo teve um jogador expulso, né? O Everton Felipe, né? O Everton Felipe foi expulso, né? E o Sport, para mim, rebaixado, né? O Sport não oficialmente rebaixado, mas o Sport está virtualmente rebaixado. Resta saber em que rodada ele vai decretar o seu oficial rebaixamento. E o Flamengo segue na briga aí pela liderança. O Ceará, no domingo, o Ceará venceu o Fluminense por 2-0. O detalhe é que essas duas equipes se enfrentaram na quarta-feira num jogo atrasado, 1-0 para o Fluminense, e agora jogando no Ceará, o Ceará vence o Fluminense por 2-0, né? O Ceará se afasta um pouco da zona do rebaixamento, né? Da briga ali, respira um pouquinho, vai a 38 pontos, e o Fluminense ele acaba perdendo um pouco ali aquela empolgação que o time vinha de bons resultados, chegando ali brigando por vaga na Libertadores, né? O Fluminense tem a sua sequência brecada pelo Ceará, 2-0 para o Ceará. Também ontem tivemos o Bahia vencendo o Bragantino por 2-1, o Bahia se mantém ali na zona de Libertadores, e o Bragantino é aquilo que eu venho falando aqui há 6 rodadas, eu venho falando isso, que o Bragantino para mim briga para não cair, e o time realmente despencou, trouxe o Wagner Mancini, que não tem nada a ver com a filosofia do Red Bull Bragantino, para tentar salvar o clube nesse final de temporada, e aí o Bahia conseguiu aí a vitória para cima do Bragantino jogando na Fonte Nova. O Corinthians venceu o Grêmio 2-0, né? Bom resultado, né? Com gols do Gustavo Henrique e do Memphis Depay, né? Que voltou a marcar
pelo Corinthians. Boa notícia aí pro Memphis, boa notícia aí pro Corinthians, o Memphis voltando a marcar gol. O Corinthians, acho que dá uma respirada boa agora, né? Chega a 42 pontos. E o Grêmio tá com 39, tá ali, né? Com algum risco de rebaixamento, mas vai precisar vencer o próximo jogo para respirar de vez ali, ficar mais aliviado ali na tabela. O Palmeiras venceu o Juventude em Caxias do Sul 2-0, né? Se manteve na liderança, se manteve como líder do campeonato, com gols do Bruno Rodrigues e do Felipe Anderson, né? Garantiu mais uma vitória aí no Brasileirão e a manutenção na liderança. O Internacional e o Atlético Mineiro empataram 0-0. Esse jogo, acho que praticamente os dois, dá para dizer que os dois estão querendo morrer abraçados, né? O Atlético Mineiro tá na final da Sul-Americana, né? Mas não deslancha no Brasileiro, não respira no Brasileiro. E o Internacional também não sai daqui dessa situação. Inter e Atlético Mineiro ainda correm risco de rebaixamento para mim nessa tabela de Brasileirão. E o São Paulo acabou com o bom momento do Vasco jogando em São Januário, 2-0 para o São Paulo jogando em São Januário, né? 2-0 com gols do Lucas de pênalti e do Luiz Gustavo, né? Bom ver o Luiz Gustavo voltando a marcar o gol. O Luiz Gustavo teve um problema muito sério aí, né? Uma embolia, né? Uma tromboembolia pulmonar, né? Ele teve um risco realmente sério de vida, né? De parar de jogar, e é bom ver aí o Luiz Gustavo voltando a marcar pelo São Paulo. Indo para a classificação agora. O Palmeiras se mantém líder do campeonato com 65 pontos, o Flamengo com a vitória foi a 64, os dois vão brigar pelo título até o final, pela liderança até o final. O Cruzeiro foi a 60 pontos, não tá na briga pelo título, mas tá ali, depende de um tropeço de um dos seus rivais ali na frente, de Flamengo e Palmeiras. O Mirassol foi a 56, o Bahia foi a 52 com a vitória sobre o Red Bull, o Botafogo estacionou em sexto com 48. O Fluminense é o sétimo colocado com 47 pontos, o São Paulo em oitavo com 44 pontos, o Vasco em nono lugar com 42, o Corinthians também com 42 na décima posição, o Grêmio é o 11º com 39 pontos, né? O Ceará, o 12º com 38 pontos. O Atlético Mineiro, e aí eu acho que vou colocar do Grêmio até o Santos aqui, mas a zona de rebaixamento aqui, o Atlético Mineiro está com 37, não sai do lugar, né? Tinha a chance de sair, de se aliviar um pouco, mas tá com 37 pontos. O Bragantino tá com 36 pontos, briga sim pelo rebaixamento, né? Na 14ª posição. O Internacional estacionado na 15ª posição com 36 pontos, não consegue sair, não consegue se desatolar ali da situação ali de brigar pelo rebaixamento. E o Santos em 16º com 33 pontos, né? Na 16ª posição, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Na zona de rebaixamento, o Vitória com 31 pontos, o Fortaleza com 28 pontos, o Juventude com 26 e o Sport com 17 pontos. E aí, tem uma situação aqui. Vamos lá. Zona de rebaixamento, para mim o Sport já caiu, virtualmente rebaixado, está esperando só a confirmação oficial. O Juventude e Fortaleza ainda tem uma chance de se salvar do rebaixamento, mas hoje eu vejo mais esperança no Fortaleza, que me parece jogando melhor e com mais chance de sair da zona de rebaixamento do que o Juventude. O Juventude não está jogando bem. O Vitória perdeu 2 jogos seguidos e não consegue sair da zona de rebaixamento. Perdeu oportunidades de conseguir sair da zona de rebaixamento mas vai estar na briga aí por sair, por fugir do rebaixamento. O Santos é o 16º colocado, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Santos, o presidente Marcelo Teixeira, ele agora está numa campanha que ele vai tentar para 2026 diminuir o número de rebaixados de 4 para 3 rebaixados. Né? Essa é a campanha do Marcelo Teixeira, né, que o Marcelo Teixeira agora está encampado nessa ideia. Eu vou te falar o seguinte, eu nunca achei ruim 4 rebaixados. Para mim, assim, sempre foi de bom tamanho 4 rebaixados. Ok, quer diminuir de 4 para 3? Pode diminuir de 4 para 3. Mas é o seguinte, ô Marcelo, o que vai fazer o Santos não brigar pelo rebaixamento ou não cair para a segunda divisão não vai ser diminuir o número de rebaixados de 4 para 3, criando uma, entre aspas,
proteção ao time grande, né? O que vai fazer o time não brigar para não cair é você se arrumar internamente. O Santos, ele é o Santos, não só o Santos, Santos, Corinthians, Internacional, Atlético Mineiro também tá um pouco assim, Bragantino tá assim. Esses times estão todos bagunçados internamente e por isso eles estão passando sufoco, brigando por rebaixamento. E diminuir de 4 para 3 não vai fazer muita diferença assim na prática. Vai continuar a mesma coisa. Vamos ver se no ano que vem, se você diminuir de 4 rebaixados para 3, se o Santos ali, se não mudar, se a coisa continuar como tá esse ano, se o Santos não vai brigar de novo por rebaixamento novamente. O mesmo vale para o Corinthians aqui. O Corinthians está na final aí da Copa do Brasil, mas a situação política do Corinthians, a situação fora do futebol ali, no bastidor do futebol, não é boa, não é boa. O Corinthians está apostando tudo na Copa do Brasil, né? Mas pro ano que vem, qual é a perspectiva do Corinthians pro ano que vem? Se não acontecer nada de espetacular no time do Corinthians, a perspectiva é de briga novamente pelo rebaixamento. O Internacional, para mim, briga pelo rebaixamento. O Bragantino, o Atlético Mineiro tem que se ligar. O Atlético Mineiro tá focado aí na Sul-Americana. Falta um mês pra Sul-Americana, tá, ô Galo? Você precisa ganhar mais uns jogos aqui para se livrar do rebaixamento. E explicar uma situação agora de Libertadores aqui, galera. Porque assim, Flamengo e Palmeiras estão garantidos na Libertadores do ano que vem, porque um dos dois vai se sagrar campeão. Então, o campeão da Libertadores tem vaga direta na Libertadores do ano que vem. Então, já se abriu uma vaga aqui. Abriu uma vaga aqui para o 7º colocado. O 7º colocado, que é o Fluminense, ele está classificado para pré-Libertadores. Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol e Bahia estão indo direto para Libertadores. Botafogo e Fluminense estão indo para pré-Libertadores. Essa é a situação de momento. Esses times aqui, São Paulo, Vasco, Corinthians, Grêmio, Ceará e Atlético Mineiro, estão indo para a Sul-Americana. Só que tem um detalhe. O Atlético Mineiro está na final da Sul-Americana. Se o Atlético Mineiro ganhar a Sul-Americana, ele também vai para a Libertadores de forma direta. E aí, o Atlético Mineiro sai aqui da zona de Sul-Americana, vai ali o verdinho aqui para o Atlético Mineiro, ele garante vaga, e o mesmo pode acontecer aqui. Se o Cruzeiro for campeão da Copa do Brasil, abre-se uma vaga aqui embaixo para o São Paulo, por exemplo. O São Paulo se beneficiaria. Imagina o seguinte, se a tabela do campeonato terminasse hoje assim, se o Cruzeiro for campeão da Copa do Brasil, abre-se uma vaga aqui para o São Paulo. O São Paulo vai para a Libertadores em vez da Sul-Americana, né? E o Atlético Mineiro também iria, se o Atlético Mineiro for para campeão da Sul-Americana. E aí, essas vagas da Sul-Americana, elas iriam respectivamente para Vasco, Corinthians, para Grêmio, Ceará, Bragantino e Internacional. O Santos é o único time que não estaria em competição nenhuma. O mesmo pode ocorrer se, por exemplo, o campeão for Vasco ou Corinthians. Se o campeão for Vasco ou Corinthians, um deles vai para a Libertadores e aí abre-se uma vaga na Sul-Americana aqui. É a mesma coisa. É meio confuso isso, mas basicamente, para se entender, nós vamos ter final de Libertadores, Copa do Brasil e Sul-Americana. Essas finais, dependendo do que acontecer nessas finais, nós vamos ter aberturas de vagas aqui para Libertadores no Brasileirão, e a gente pode ter um G9. A gente pode ter até um G9 aqui indo para Libertadores, né, ao invés de um G6, né? E é isso que pode acontecer. E os times da Sul-Americana vão aumentar, e o Santos é o único time, assim, o 16º colocado, não o Santos, né? O 16º é o único time, o 16º colocado do Brasileirão é o único time que não estaria em competição nenhuma. Não estaria nem em Libertadores, nem em Sul-Americana. Ele iria para aquela Copa Sul-Sudeste lá que inventaram, né? Que a CBF inventou. Dá só a próxima rodada aqui, para terminar aqui. Daqui a próxima rodada, na 32ª rodada, já começa amanhã, né? Quarta-feira. Quarta-feira tem abre-se com Sport Recife e Juventude às 7 da noite. Também às 7 da noite, Vitória Internacional. 7 da noite também, Bragantino e Corinthians.
Botafogo e Vasco da Gama, clássico também às 7h30 da noite. Clássico às 7h30 da noite, na quarta-feira, às 7h30 da noite. Também na quarta, às 8 da noite, tem Grêmio e Cruzeiro, né? Às 8 da noite também tem Atlético Mineiro e Bahia. E na quarta-feira, fechando, às 9h30, tem São Paulo e Flamengo. Um grande jogo da rodada aí. São Paulo e Flamengo grande jogo da rodada na quarta-feira, 9h30 da noite. São Paulo tentando o pontinho mágico para escapar do rebaixamento, né? E chegar na zona de Libertadores, chegar ali, ultrapassar o Fluminense, e o Flamengo na caça ao líder aí, que é na caça ao Palmeiras. Na quinta-feira tem Fluminense e Mirassol, 7h30 da noite. Ceará e Fortaleza às 8 da noite. E para fechar, Palmeiras e Santos, quinta-feira, 9h30 da noite, no Allianz Parque, né? Então, assim, nessa rodada nós teremos dois grandes jogos, né? Flamengo e São Paulo, São Paulo e Flamengo, São Paulo e Flamengo no Morumbi, quarta-feira, 9h30 da noite. E na quinta-feira, no Allianz Parque, 9h30 da noite, Palmeiras e Santos no Allianz Parque, quinta-feira. Os grandes jogos aí dessa rodada 32 aí do Campeonato Brasileiro. É isso. Essa aí é a análise da rodada aí do Campeonato Brasileiro. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Eu fico por aqui e até a próxima.